Bom, então, como já está no próprio slide, né, a aula de hoje a gente vai falar de melhoramento aplicado a caprinos nesse primeiro momento e depois no segundo momento a gente vai falar de ovinos. Bom, um histórico de caprinos. A gente tem que hoje 2/3 da população de caprinos é na parte de países pobres, né, em regiões inóspitas. Geralmente a gente vai ter, o maior rebanho a gente vai ter na Ásia, sendo os maiores rebanhos na China, Índia, Paquistão, são os maiores rebanhos. No Brasil, a gente está muito parecido ao perfil mundial, em que a gente tem 95% dos rebanhos, principalmente do Nordeste, também em regiões pobres e inóspitas. Bom, aqui no Brasil, a gente tem que a criação do Nordeste, geralmente em pequenas áreas, principalmente para a parte de subsistência, com pouco empenho empresarial. Mas a gente tem na região Sudeste e Centro-Oeste pequenas propriedades com criações menos intensivas e também na área de lazer. Então, na área que a gente vai ter em Sudeste e Centro-Oeste, a gente já vai para a área, na parte mais empresarial e também na parte mais intensiva. Então, a gente vai ter aí, muito nessas áreas aí, os animais sendo criados em apriscos e aí de maneira confinada. Mas o que a gente vê no sistema de produção é uma cadeia produtiva desorganizada, mas que está se movimentando. A gente tem visto um interesse crescente, tanto na parte de carne, como também de leite, de origem de caprinos, né? Principalmente em queijos finos. A gente tem visto um aumento, uma procura para isso no país. E também o Brasil tem um potencial, justamente porque a gente tem bastante área a produzir esses animais. Bom, no mercado interno a gente tem o potencial crescimento, né, para a parte de carne, mas basicamente a gente vai ter isso no Nordeste, o consumo, enquanto o leite a gente sim vai ter muito como alternativa em pessoas que têm alergia a leite de vaca, então tem sim uma recomendação em leite de cabra nesses casos, e a gente tem visto umas boas perspectivas na produção de queijos finos. Para o mercado externo, a carne vai principalmente para os países árabes, já é um mercado no Brasil já consolidado em relação à carne bovina e também de frango. Bom, o que a gente precisa de caprinocultura no Brasil é organizar a cadeia, tanto da carne como do leite, definir o sistema de produção, colocar metas e objetivos e o que a gente vai falar, que são os programas de melhoramento. Então é foco dessa disciplina, mas não se esquecem que melhoramento genético é só um pedaço do ciclo ou de todo o complexo que a gente vê no sistema de produção. Mas a gente vai ficar na parte de melhoramento porque é objetivo da nossa disciplina. Bom, a gente tem algumas iniciativas na parte de programas de melhoramento, no Procrap, programa de melhoramento de caprinos de corte, teste de progênie de caprinos leiteiros. Então a gente tem sim um aumento e buscando essas iniciativas, né, na parte de caprinos. Bom, a gente tem algumas raças exóticas, são as que não são de origem daqui, né, do Brasil. Então a gente vai ter a Saanen, Toggenburg, Alpina, Muciana. Então a gente vai ter principalmente essas na parte de leite e a Muciana na casa de pele. Nas exóticas de origem não europeia, então a gente vai ter a Nubiana, Anglo-Nubiana, Bull, Janapari, Boer, Savana. Então nessas a gente vai ter uma diversidade maior. Então a gente vai ter tanto leite, leite de grande porte, animais de maior porte, carne com pele, leite e carne, carne e carne. Então a gente já vai ter uma quantidade maior de sistemas, né? Produtos no maior, né? Não só leite. Bom, daqui do Brasil, que a gente vai ter de nativos, Moxotó, Canindé, Repartida, Marota e Gurgueia. Então, o que a gente pode ver no Brasil são essas e também cruzamentos com essas de origem europeia. Principalmente na parte de leite, a gente vai ter mais comum sendo a Saanen e a Alpina. Então, essas duas são as mais comuns que a gente vai ter para leite. Quando a gente vai para carne, a mais comum já é a Boer. Bom, então o objetivo que a gente tem de seleção dos animais para a produção de carne. Então a produção de carne
imaginar, né, e tentar propor uma meta de eficiência e qualidade, uma produção de pele também de excelência e qualidade. Então, qualidade em cima de quê? Valor nutricional, higiene, atributos sensoriais, ausência de resíduos e respeito ao ambiente e também ao animal, né? Então, é o que a gente foca hoje muito em cima de bem-estar animal. Bom, alguns critérios que a gente vai ter de seleção para esses animais. Então, na parte de reprodução, a estacionalidade reprodutiva, então os caprinos têm essa estacionalidade. Eles são, é característica deles, né? A reprodução quando o comprimento do dia começa a diminuir, então seria o final do verão com o início do outono. As raças nativas, elas não têm essa estacionalidade. A puberdade fica em torno de 180 dias e o ciclo estral é de 19 a 21 dias. E o estro é em torno de 36 horas após o estro. A ovulação ocorre, né? 36 horas após o estro. Bom, para características reprodutivas, o que a gente espera é uma precocidade sexual, então um intervalo entre parto de torno de 12 meses. Então, gente, isso são índices que a gente sempre tenta chegar, né? A prolificidade de 2 a 3 cabritinhos por parto, então é diferente de bovinos e outras espécies domésticas. Em caprinos e ovinos a gente tende a ter parto gemelar, então de 2 a 3 crias por parto. Então a gente também busca o número de cabritinhos nascidos e também o número de cabritinhos desmamados. Então não quer dizer que nascer ele chega a ter a desmama, né? Então a gente está sempre buscando essas características nas fêmeas. Então que ela tem de 2 a 3 e também tem uma qualidade em número de cabritinhos desmamados, né? Então o intervalo entre parto a gente tenta reduzir ao máximo, né? Buscando sempre, tem que ver se a gente vai ter essa estacionalidade. Então aqui para a região de Campos a gente não tem muito essa estacionalidade, porque a gente tem o número de dias, o tamanho do dia quase que estável do ano, com exceto de junho e julho, que são os menores, os dias que são menores, são os menores dias do ano, né? Nesses 2 meses. E dias por parto. E aí é para quando a gente tem essa estação de monta. Então precisa, em caprinos principalmente, a gente precisa ter essa organização de estação de monta, e aí a gente vai ter essa organização de dias de parto, né? A eficiência reprodutiva, a gente sempre quer ter a meta de 3 partos a cada 2 anos, ou 2 partos por ano. A gente também vai medir isso pelo perímetro escrotal, então no caso de machos, né, não tem como a gente pegar a parte de partos, né, então na característica que a gente vai ver no macho, a gente olha em cima de perímetro escrotal, que é a mesma ideia de machos em bovinos de corte, que a gente viu. Então, é muito parecido o que a gente vai ver de características, tanto produtivas e reprodutivas, de grandes e pequenos ruminantes. Em animais de produção de carne, a gente vai ver mais ou menos as mesmas características. E na produção de leite, também as mesmas características. Só que a gente vai ter as exceções em cada espécie em relação ao tamanho do parto, né? O número de crias que a gente tem. Bom, em relação às características de crescimento e de carcaça, a gente também vai definir isso pelo mercado, como a gente já vem falando. Quem vai decidir em relação a tamanho e qualidade é o mercado. Então a gente vai sempre pensar em peso ao nascer desses animais, tentar, claro, não focar em muito peso ao nascer e nem pouco peso ao nascer. Então a gente tem que encontrar uma balança para que você também não cause um dano às mães, né? Focando em tamanho do animal ao nascer. Também a gente tem que ver o peso de desmama, que é isso que a gente vai levar em consideração a habilidade da mãe, né? Então a gente tem um efeito direto genético do animal e também os efeitos maternos, que é os genes da cabra, que vão passar para sua cria, e também o de ambiente permanente, que é o número de tetos, a qualidade que o animal vai dar, o cuidado que a mãe vai ter com sua cria. Então esses efeitos maternos, que é da própria mãe, a gente também tem que levar em consideração na hora da seleção. A idade da desmama depende do sistema de produção, então pode ser de 60, 90, 120 dias. Então depende muito do sistema de produção que a gente tem. Outra coisa que a gente leva no crescimento de carcaça é o número de dias até atingir o peso de abate. Então,
Quanto mais precoce, o número de dias que a gente vai precisar para chegar em torno de 25 a 32 quilos desse animal, que é a idade ideal, que é o peso ideal do abate, né? A gente vai mensurar isso também no animal, que aí isso vai ter como resposta lá na taxa de crescimento, peso corporal a uma certa idade, e é isso que vai favorecer, pode favorecer as raças de grande porte. Só que olhar que não necessariamente o animal mais pesado, a gente vai querer sempre isso, focar nisso. Porque se focar sempre no animal mais pesado, isso a gente pode ter problema em características reprodutivas. E aí o que a gente vai ter como consequência? As raças maiores têm como desempenho reprodutivo pior do que as raças menores. Então a gente também tem que colocar isso na balança entre produtividade em relação à carne e também produtividade em relação à reprodutividade, né? Em relação ao número, à qualidade que esse animal vai ter, as características que esse animal vai ter reprodutiva. E aí nem... Bom, então aqui a gente tem as médias de desempenho. Aqui na parte de boé, né, como falei com vocês, são os animais mais comuns, é a raça mais comum para produção de carne. Então, o peso a nascer, também, gente, isso aqui é só um norte para vocês em relação aos índices zootécnicos. Então, o peso a nascer está em torno de 3 quilos, o peso de desmama em torno de 18, o ganho médio pré-desmama é de 141 e de pós-desmama de 62, isso em grama-dia, né? Rendimento de carcaça de 47 a 52. Então vocês podem observar que o foco que a gente tem que dar na melhor qualidade ambiental nesses animais, em relação à alimentação, em todo o conforto, não é lá no final, quando já está após o desmame, e sim no início. Porque lá nesse início, nesse pré-desmama, que o animal vai ter a maior eficiência de ganho de peso. E aí nessa fase que é a mais importante, que a gente tem que ter o maior foco para não perder essa fase dos animais, e aí depois a gente vai tentar correr atrás, após a desmama, tentando um ganho compensatório. Então, em relação a essas características produtivas, o foco é sempre lá no início, porque os animais vão ter maior eficiência de ganho de peso. Então, outras características que a gente vai ter são as quantitativas da carcaça, né? Então, rendimento de carcaça, componentes de não carcaça, o rendimento do corte. Então, dependendo do fim, para qual mercado a gente vai levar esses animais, a gente também tem que fazer a seleção dessas características. Bom, quais são essas características de carcaça? Comprimento de carcaça, área de olho de lombo, espessura da gordura de cobertura, medidas que são tomadas, essas medidas são tomadas, né, lá entre a 12ª e a 13ª costela, lá nesse músculo, né, no longíssimos dorsi. Isso vai indicar um potencial genético do animal para musculosidade, composição de carcaça, rendimento de cortes cárneos de alto valor comercial e precocidade e acabamento de carcaça. E também o marmoreio. E em caprinos, principalmente, esse marmoreio tem que ser muito focado, porque ela é uma carne que tem um teor de gordura menor. Então lá nesse print de caprinos vocês vão ver que a qualidade da carne desses animais ela é uma carne mais seca. É uma carne com menos gordura. E esse marmoreio está extremamente ligado à maciez da carne. Então a carne de caprino, ela tende, você tem que fazer, de repente são carnes que são feitas ensopadas para você sempre manter essa suculência na carne. Bom, aqui é só uma figura que a gente faz, né, de como é que a gente pode medir essas características. Então pode ser por paquímetro. Lembrando que essas características de carcaça hoje tem tido muita tecnologia não utilizando os animais na carcaça propriamente dita, né, após a morte do animal, e sim utilizando equipamentos como ultrassom. Então a gente pode usar ultrassom, tomógrafo, ressonância, a gente pode usar todos esses equipamentos de imagem para tentar prever essa qualidade de carcaça sem que o animal seja abatido, né? Então sem que a gente tenha uma destruição de uma amostra destrutiva, né? Então sempre focando nessas amostras com animal vivo. Senão a gente tem que fazer a seleção em animais que são parentados, né? E não no próprio animal. Então aqui algumas medidas de carcaça, né, de marmoreio. Então a gente vai desde o 6 até o 0, que a gente não tem nenhum. Isso foi feito, claro, pela USDA. Essas medidas não são feitas por aqui.
Outra coisa que a gente vai ter é espessura de gordura de cobertura. Isso é muito importante, principalmente na parte de proteção no resfriamento, que se a gente não tiver um grau de acabamento adequado, a gente pode danificar a carcaça. Isso protege a carcaça no resfriamento. Os caprinos, principalmente, eles têm a tendência de ter um acúmulo de gordura abdominal. Como eu falei no início, os caprinos, eles principalmente estão em áreas pobres, com alimentos que não são de boa qualidade, em áreas inóspitas. E aí a tendência de seleção desses animais é colocar a gordura ou a energia prontamente disponível em volta dos seus órgãos, e não na musculatura, como acontece em bovinos que são bovinos ou suínos que são o frango, que são extremamente selecionados para a produção de carne. No caso de caprinos, como eles são selecionados nessas áreas meio que para sobrevivência, a tendência é que a gordura se acumule ao lado dos órgãos, que ela fica prontamente disponível para quando o órgão precisar de sobrevivência. Então a carne ela tem a tendência de ser mais seca, porque ela não vai ter gordura na musculatura, o marmoreio é menor nesses animais. Então a gente mede pela área de louro de lombo. A gente tem uma certa dificuldade de medir essas características, né, dependendo do animal. O teste de progênie é um teste caro. Provavelmente ele vai aumentar o intervalo de geração, né, porque se a gente esperar até o animal ter número de filhos, ter todas as medidas para poder fazer o teste de progênie, isso vai acabar tendo que a tendência é que a gente aumente, né, o intervalo de geração. Então, para a identificação nas raças maternais e terminais, principalmente nas raças maternais, a gente vai ter características como prolificidade, velocidade de crescimento, adaptação e rusticidade. Não quer dizer que um animal no ambiente como no sul do Brasil, que é um ambiente mais fresco, uma temperatura mais baixa do que aqui no sudeste, ele vai ser bem adaptado. Então a gente tem sempre que fazer a seleção desses animais de acordo com o ambiente que a gente fez, né? Então a gente já vem falando isso sobre todas as outras, aquilo que a gente tem, que é a interação de genótipo ambiente. Não adianta a gente ter um animal com grande potencial genético se ele não é adaptado, não é rústico o suficiente para ser produzido dependendo da região, né? E uma boa habilidade materna. Não adianta a gente ter o animal nascido e não ter esse animal desmamado, né? Então, para as raças terminais, a gente sempre foca em crescimento e carcaça. E aí a gente vai fazer isso pelas provas de desempenho e progênie em rebanho em estações centrais. Então a gente tem lá uma estação e aí vai avaliar esses animais. E aí depois o que ia ser feito é a multiplicação daquele material genético, né? Então os reprodutores devem ser avaliados em ambientes semelhantes aos que os seus filhos são criados, né? Então não adianta eu ter uma estação de melhoramento e na hora que eu for avaliar o filho ter completamente diferente, né? Aquilo que a gente já vem falando sobre a interação genótipo-ambiente. Os efeitos não genéticos que atuam sobre as características em avaliação, né? Então a gente tem que ver os fatores de correção de grupos contemporâneos, então é o ano que o animal nasceu, o sexo, tudo que a gente possa colocar todos os animais na mesma média para que sejam comparados de maneira igual, para que todo mundo seja avaliado na mesma régua, né? Então a gente tem que colocar em consideração esses fatores, né? Então não adianta a gente comparar o animal da estação das águas com a estação das secas. Então não adianta que ele não vai expressar o seu potencial genético. Então a gente precisa ter de uma organização dos produtores em associação e consórcios para que a gente tenha uma uniformização de manejo, um controle zootécnico e genealógico adequado, porque isso é o mais simples que as pessoas acabam não fazendo, que é esse controle zootécnico e genealogia. Você vai perguntar para um produtor quem é filho de quem, se ele tem toda uma organização. Isso já foi perdido, o papel molhou, tá velho, com o pico meu, a gente acaba perdendo esse controle zootécnico, que é simples, barato, o produtor acaba tendo que fazer e isso melhora muito a eficiência do sistema de produção. E principalmente quando a gente tem que levar em consideração a inseminação artificial e os bodes de referência, né? Então, quando a gente tem a multiplicação desses materiais genéticos, a gente também tem que documentar, porque só assim a gente vai conseguir utilizar as técnicas de melhoramento e seleção, as técnicas estatísticas, para tentar, às vezes, até avaliar animais que nunca foram observados, né, suas características. Então, a partir dos seus pais, seus primos, irmãos, a gente consegue ter um valor genético predito para esses animais.
Então, a avaliação genética desses caprinos, né, de maneira geral, a gente tem que ter esses laços genéticos guardados, a gente tem que ter a organização de produtores em associações e consórcio, e aí a gente vai utilizar aquela técnica que vocês já viram lá na primeira disciplina, que era a técnica do BLUP, que ela é baseada em modelos lineares mistos, então Mixed Models, usando também a otimização por meio de RAML. E aí, ao final, a gente vai ter a diferença esperada pro gene e a acurácia desses animais. Porque não adianta a gente ter tudo guardado, o cara tem todo um trabalho, tem todo um controle zootécnico e no final a gente não tem essa diferença esperada para o progênio nem a acurácia desse valor. Porque só assim, com essa diferença esperada para o progênio e a acurácia, que a gente vai ter os nossos resultados, né, do nosso sistema de produção de melhoramento, lá na nossa base de melhoramento. E aí a gente vai construir uma base genética, lá nesses sumários, né, a base genética, a diferença esperada, a acurácia, e por fim a gente pode criar, para cada uma das características, juntar todas elas num índice, que vai fazer o nosso sistema ou o nosso plano de melhoramento genético, o nosso programa de melhoramento genético ser eficiente, né? Bom, é isso de caprinos. A gente vai ver agora de ovinos, é mais ou menos a mesma coisa, só que a gente vai falar também um pouco ligado na parte de ovinos. Dúvidas de caprinos? Bom, em relação ao melhoramento de ovinos, a gente tem, primeiro, a ovinocultura no Brasil. Então, aquilo que eu falo com vocês, todo iníciozinho de cultura, vocês vão ver isso nas outras disciplinas, mas eu tento dar só uma pincelada como é que a gente teve esse melhoramento e o início desse sistema no Brasil, né? Então, a ovinocultura no Brasil, ela foi feita na produção de fazendas, principalmente na parte de carne e lã. Então, eram fazendas que acabam produzir os animais para essas culturas, para esse sistema de produção, em que eles eram só subsistência, então na parte de carne e lã, era só para a subsistência deles. Só que lá no meado do século XX, com o aumento dos preços internacionais, esses produtores acabaram sendo atraídos por esses valores e começaram a tentar especializar seu sistema de produção. E aí que se começou a ovinocultura como sistema oficial do Brasil, lá de maneira séria. Então, lá para a década de 70, já começaram o início das primeiras avaliações objetivas para a seleção de ovinos no Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul. Então, a gente teve esse PROMOVE, que era um programa nacional de melhoramento de ovinos, principalmente focado em carne e lã. Hoje, a gente também tem visto na parte de produção de leite, caprinos especializados na parte de produção de leite. Então, o leite de cabra tem sim sido aumentado, não só no Brasil, como também no mundo. Só que lá na década de 90, a gente teve uma crise mundial do mercado da lã. E aí que a ovinocultura começou a sua ascensão no Brasil. Aqui a gente começou a avaliação, somente a avaliação, né, não produzindo qualquer ganho genético até lá, mas a gente começou a ter uma especialização, os programas começaram a ficar mais sérios, principalmente na ideia de produção de carne. Então o processo de avaliação ficou mais... Ele precisa estar inserido num programa onde seja prevista a seleção e utilização desses animais selecionados. Então a partir dessa década de 90 que foi focado mais a parte de carne. Então eles começaram a fazer a avaliação dessa parte desses animais. Começaram a mensurar, né, de maneira mais séria. Então aqui é só uma revisão, né, do que a gente tem desde a primeira disciplina, não esquecendo que o processo de melhoramento é produzir uma determinada característica, né, produzir animais com a capacidade de produção que apresentam de interesse econômico em um determinado ambiente. Não adianta nada você produzir simplesmente porque você quer, porque você gosta desses animais ou da espécie que você está utilizando e não ter para quem vender. Então, sempre focado no mercado. Então, o melhoramento está sempre focado no mercado. A seleção dos animais, que são os animais para a próxima geração, tem que estar de olho no mercado. Então, antes os animais eram vendidos de maneira em pé, né? Então, vivo. Hoje a gente tem, principalmente no ovino, especialização nos cortes. Então, a gente tem os cortes, na hora de você for no supermercado, você vai comprar
determinados cortes de ovinos, não mais uma meia banda de carcaça ou um quarto traseiro, um quarto dianteiro. Então hoje a gente tem já os cortes separados dos animais. Então, as ferramentas que a gente tem no melhoramento é a seleção e o acasalamento, né, que eles vão promover as alterações hereditárias e permanentes. Então, o que é a seleção? Ela consiste na escolha de indivíduos que serão usados como reprodutores, ou seja, os pais. Como efeito primário, a gente tem a frequência de alelos favoráveis. Então, como resultado da seleção, o que a gente vai ter é a mudança da média da população. Então, isso não só em ovinos, né, de maneira geral. Eu botei nesses slides assim, mas para a gente ter uma revisão de tudo que a gente viu até aqui e aplicar também em ovinos. Então, também focar na endogamia, não se esquecer sempre, em ovinos, como a gente tem um problema na parte de inseminação artificial, não é igual a bovinos, que a gente simplesmente pega, coleta, faz um meio de cultura que já está muito bem já definido, congela o nitrogênio e se utiliza. Então, não, a gente está em ovinos, isso é diferente. A gente tem toda uma técnica de inseminação artificial e ela tem sim um problema. A gente em ovinos tem que usar sêmen fresco, não pode ser sêmen congelado. Então, a tendência é que em ovinos que a gente tem um aumento de endogamia. Depois eu vou mostrar um pouco das consequências disso, né? Então, o que é endogamia? A gente tem um ancestral lá, o avô, temos o pai, temos a mãe. Então, se a gente imaginar esse gene azul que o avô tem e a gente pegar um meio-irmão, então o pai e a mãe, se eles forem meio-irmãos, ou seja, eles também têm esse componente azul, pode ser que o indivíduo gerado a partir do cruzamento, do acasalamento desses dois animais, a gente tenha um indivíduo que é endogâmico, né? Ou seja, ele tem esse azul eles têm um gene comum por ascendência, né? Então, seus pais estão passando para ele o mesmo gene. Então, isso gera um indivíduo endogâmico. Isso tem algumas consequências, né? Isso é lá da aula nossa de endogamia, mas eu quis trazer para cá porque a gente não falou isso nessa segunda disciplina, para a gente revisar. Então, a endogamia, o que a gente pode utilizar, tem um problema? Sim, temos o problema da redução da média da população. Isso a gente já falou. Só que a gente também não pode esquecer que nem tudo é ruim na endogamia. A gente tem essas três pontos que são favoráveis na endogamia. Uma, a formação de linhas endogâmicas para cruzamentos posteriores, identificação de genes deletérios na população e também aumento de prepotência dos reprodutores. Então, na formação de linhas endogâmicas, a gente tem aquela ideia, principalmente a gente vê isso em aves. Então, eu pego linhas que são especializadas, por exemplo, em quantidade de ovos por dia, e a outra linha que é especializada a tamanho de ovo. E aí, no caso de ovinos, a gente pode fazer a mesma coisa. A gente pode pensar em animais que são mais rústicos e acasalar com animais que são mais prolíficos ou que têm uma capacidade de produção de carcaça melhor. E no final a gente faz o cruzamento dos dois, pegamos o F1 e aí aproveitamos o melhor das duas raças. A identificação de genes deletérios na população é o aumento de genes, principalmente homozigoses. Isso a gente pode observar principalmente quando a gente pega acasalamento de animais que são aparentados, né, muito aparentados. A gente acaba tendo algumas anomalias congênitas em indivíduos com alguns problemas ou doenças. Então, a gente pode sim ter defeitos morfológicos nesse caso. Então, a gente pode utilizar a endogamia, se a gente está desconfiado que essa população tem, a gente pode sim fazer um acasalamento e aí observar lá nos seus filhos se a gente vai ter a expressão, se a gente vai ter a presença desses genes deletérios ou genes com algum problema de formação dos animais, né? E aí, identificado esses genes, a gente não pode mais fazer o acasalamento desses animais. Então, a gente pode ter o aumento também da prepotência de reprodutores, usar dessa estratégia com muito cuidado, mas quando a gente quer ter animais que têm uma certa padronização de características qualitativas, em que a gente vai ter cor de pelagem, presença de chifre, ausência de chifre. Quando a gente quer ter uma características morfológicas muito parecidas dos pais, a gente sim pode utilizar como ferramenta a endogamia. Claro, com muito cuidado, né? Então, quando a gente quer tentar ter um rebanho bem homogêneo, a gente pode utilizar sim essa ferramenta, né? A endogamia como ferramenta para ter um rebanho homogêneo, mas também com um certo cuidado, né? Tem que ter sempre um cuidado de aumento da endogamia na população. E aí,
a gente pode, principalmente em ovinos que a gente tem no Brasil, usar como ferramenta os cruzamentos, né? Que é o acasalamento de indivíduos pertencentes a diferentes raças, espécies ou famílias. E aí o produto pode ser chamado de cruzado, mestiço ou híbrido. Então o mais comum que a gente vai ter na produção de carne é o acasalamento do santinês com o Dorper. E aí o que a gente forma é um rebanho que vai ter mestiço como característica de rusticidade o santinês e característica de produção de carcaça e qualidade de carcaça o Dorper, né? E aí o que a gente vai ter nesses animais são os mestiços, santinês com Dorper. Então, principais objetivos do cruzamento é aproveitamento da heterose, o uso da complementariedade e redução da endogamia. Então, o aproveitamento da heterose é aquele choque sanguíneo. A gente vai ter o melhor das duas características, né? Esperar que tenha o melhor dos dois pais, né? Então, sendo um pai especializado na produção de carcaça e qualidade de carcaça e o outro na rusticidade, o que a gente vai ter na primeira geração é o aproveitamento da heterose, né? Essa grande distância genética desses dois, os animais vão ter 100% de heterose. Também buscar a complementariedade. Então, eu estou precisando melhorar minha característica meus animais em relação à rusticidade, a qualidade de carcaça, a prolificidade. Então, buscar essa complementariedade entre as duas linhagens que eu estou utilizando, para aí sim melhorar o nosso sistema de produção, né? E a redução da endogamia, que quanto mais distante a gente vai ter esses animais, esses que são de diferentes raças, linhagens, o que a gente vai fazer é a tendência é que a gente reduza essa endogamia, né? Ou seja, a distância genética desses animais vai acabar, a gente vai diminuir a probabilidade de ter genes comum por ascendência, né? Então, o que seria a heterose? É a superioridade da média das progênies em relação à média dos seus pais. Então, para uma determinada característica. Então, o valor fenotípico médio da prole, ela é superior, em média, à sua geração parental. Então, esse animal ele vai ser superior aos seus pais, seja na qualidade de carcaça, como também na rusticidade. Então, animais que são mais adaptados ao nosso ambiente, né? E o que a gente pode fazer também nessa complementariedade, que é a escolha de uso lógico, né, de raças da paterna e materna, de forma que cada um contribui no que tem de melhor. Então, cruzamentos em sequência de específicas raças, né, buscando maximizar o impacto das características desejáveis e minimizar as indesejáveis. Então, eu posso começar a pegar animais que são mais adaptados ao nosso ambiente, acasalar com animais que têm uma qualidade de carcaça, e aí num terceiro momento a gente pode também pegar animais que têm uma certa rusticidade e também melhora na qualidade de carcaça e prolificidade desses animais, né? Então eu vou buscar sempre complementar os meus animais com o que tem de melhor dos seus na sua geração parental. Então a gente tem algumas características, né, desejáveis, como a gente já vem falando das outras, em relação aos ovinos não é diferente. Então, na qualidade do rebanho materno, a gente buscar uma não estacionalidade produtiva, uma boa habilidade materna, resistência a verminoses. Então, isso é muito comum em ovinos, a resistência a verminoses, a presença de verminoses, isso atrapalha muito o sistema de produção. No rebanho paterno, uma alta velocidade de ganho de peso, rendimento de carcaça também, um alto ganho de rendimento de carcaça, um acabamento adequado e uma boa relação de músculo-osso, né? Então, eu quero que a minha carcaça tenha o máximo de rendimento possível. Então, quando foram avaliar a nossa carcaça, eles vão olhar a nossa relação músculo-osso. Então, não adianta eu ter uma carcaça, entregar uma carcaça que vai ter uma quantidade de músculo menor em relação à quantidade de osso, né? Então, eu quero que tenha o máximo de carne possível, porque aí vai ser bem avaliada essas carcaças, né? Então, características reprodutivas, quando eu for olhar os machos e as fêmeas, né? Então, em relação aos machos, eu vou olhar o perímetro escrotal. Nas fêmeas, a habilidade materna ou materno total, né? Então, ver o número de crias desmamadas, o número de crias nascidas, o peso da cria após o desmame, quando desmamados. Então, medir essa habilidade materna das mães. Também observar os aspectos raciais e estruturais. Então, ver nenhum defeito de morfologia, né? Não ter casco torto, não ter nenhum defeito na perna. Então, os animais, quanto mais bem produzidos, né, em qualidade de morfologia,
A gente tem, e no caso também, no mesmo caso de ovinos e caprinos, é ter a tendência de parto gemelar. Claro, a gente pode ter parto de duplo, triplo, quádruplo e até parto de 5 indivíduos. Mas a tendência é que quanto mais a gente aumente o tamanho do parto, né, o número de crias por parto, a tendência é que esses animais ficam mais leves ao nascer. Então tem que tomar muito cuidado de não selecionar sempre para o maior número de indivíduos. Então buscar um equilíbrio entre 2, 3 indivíduos e ver se o sistema de produção também está adequado para que tenha esse tamanho, né, de tamanho de parto. Está preparado, né, para receber esses animais. Então, características de crescimento, a gente vai ter peso ao nascimento, peso desmame, peso após desmama, peso adulto e peso ao abate. Então, isso é extremamente comum quando a gente tem sistema de produção, quando a gente está focando na qualidade de carcaça, né, de carne. Então, essas são as mesmas características que a gente viu em bovino de corte, vimos em suínos, vimos em frango. Óbvio que desmama, né, a gente não vai ver isso em frango, mas a gente vai ver peso adulto, peso abate, isso a gente vai ter. Então, características de produtividade, produção de carne, quantidade de gordura na carcaça, maciez, proporção muscular, perímetro torácico, rendimento da carcaça, rendimento dos cortes. Então, cada um dos cortes, a gente pode fazer a seleção desses animais para esses rendimentos, qualidade do corte, maciez do corte. Então, isso tudo que a gente vai ter em qualidade da carne, que é o que o mercado está buscando, a gente também tem que focar isso lá na hora de melhorar e selecionar esses animais. Então aqui tem algumas raças, né? Então, por exemplo, a bergamácea, não vou sair falando uma por uma, isso aqui é mais de caráter de consulta que vocês vão ter, né? Então, eu vou falar de alguns de maneira bem rápida. Então, por exemplo, a bergamácea é de origem na Itália, aptidão leite, são animais de grande porte, brancos, mochos, então também tem que focar isso em ovinos, buscar animais mochos, né, para que você tenha o mínimo de dano, né, em briga desses animais, também qualidade de manejo, porque você tem um número menor de acidentes, né, sem os chifres. São animais rústicos, porém bastante exigentes em termos de alimentação. São ovinos de múltipla utilidade, então produz leite, lã, carne e também tem uma boa aclimatação aqui no ambiente norte e nordeste do Brasil. Ovinos da raça crioula, então a gente tem origem lá em Peru, Argentina, aptidão pele, lã, a lã colorida, enorme rusticidade, são animais pequenos, chifrudos, de cabeça, pescoço longos e finos, são brancos, pretos, marrons, podendo apresentar pelagens coloridas, lã de pouca qualidade, mas uma carne saborosa e sem gordura. O Dorset, de origem inglesa, aqui carne, lã. E o de France, então a gente vai ter, são animais de origem francesa, carne e lã, precocidade, boa fertilidade. Então o que vocês, aqui é simplesmente, claro, um exemplo de alguns animais, algumas genealogias, algumas raças, não genealogias, algumas raças, que na hora que vocês estiverem pensando de como melhorar o sistema de produção de vocês, buscar aquela complementariedade, é mais para vocês terem essa consulta dessas raças, né? Então tem esse Somalis brasileiro, de origem da Ásia Central, aptidão carne e pele, são animais deslanados, possuem porte médio e mochos, com anca e caudas gordas, né? Vocês podem ver na foto que tem muita gordura na carcaça. São animais rústicos, né? Adaptados ao nosso clima do Brasil. O Texel, de origem holandesa, carne e lã, alta fertilidade, grande produtora de leite, com lã encaracolada, bom porte, esqueleto forte, corpo musculoso, focinho escuro, geralmente preto. O Morada Nova, do Nordeste do Brasil, carne e pele. Santa Inês, Nordeste brasileiro, carne e pele. Vou focar aqui um pouco no Santa Inês, vocês me desculpem esse problema aqui, não sei o que houve, eu tentei, já corrigi, mas ele voltou. O Santa Inês, o que a gente viu no Brasil, vou focar mais nele porque a gente viu um aumento assustador, né, nos últimos anos, principalmente porque ele possui um bom porte, adaptação ao nosso clima, ausência de estacionalidade reprodutiva. Também isso veio junto, aliado, um excelente marketing, né, feito pelos produtores e criadores, né, desses animais.
O número de animais de registro por ano superou em pouco tempo as raças europeias. Então o Brasil tem focado muito no melhoramento de santenês. Então o que vocês vão ver muito de ovinos é na raça santenês, principalmente, né, no Brasil. Só que aí quando fazem aquela pergunta, né, fazem para todos eles, qual é a melhor raça? Como utilizar os recursos genéticos disponíveis? Então, o que a gente tem que pensar no nosso sistema de melhoramento genético, né? Então isso não é só para ovinos, eu torço para ovinos, mas porque a gente tem que pensar num complexo também dos outros, né? É aumentar a produção, principalmente reduzir custos, facilitar manejos, minimizar problemas com pragas e doenças. Não adianta melhorar a qualidade desses animais se isso está me levando a um aumento de custos. Se não está me levando também, não está me levando a um aumento de produção. Se isso está dificultando o meu manejo, que eu estou tendo que comprar feno, comprar silagem, eu estou tendo uma série de problemas que eu não tinha antes. Então, também, minimizar o problema de pragas e doenças. Se eu pegar na minha região, tem muito problema de praga e doença, e aí eu coloco uma raça ou um animal que não está bem adaptado, isso vai aumentar esse meu problema. Não adianta a gente sair focando em tudo sem pensar principalmente nesses objetivos. Isso não é só para ovinos, né? Para todos os sistemas de produção que a gente tem na área animal. Então, o que a gente tem, principalmente para ovinos, no Brasil busca um melhoramento sem saber para onde vai. Não sabe como fazer o melhoramento, para onde e onde quer chegar. O produtor fica com o ônus do melhoramento e no final também não recebe um retorno econômico, ou seja, melhor qualidade de carcaça. Então, o que a gente tem que ver é aumento da qualidade da carcaça, os abatedouros têm que pagar por essa qualidade e também o mercado, o consumidor vai forçar a que se tenha uma melhor qualidade de carcaça. E aí no final todo mundo ganha. Então se só deixar isso para o supermercado ou para o abatedouro e o produtor não receber, não adianta que não vai para frente, né? E aí acaba que fica estagnado esse melhoramento de ovinos no Brasil. Então o fluxo gênico é igualzinho que a gente vai ter no outro. Um pouco diferente, ele vai ser focado mais naquele sistema que a gente pode escolher animais em qualquer fase da pirâmide, né? Desde os criadores, dos multiplicadores e dos criadores comerciais. A gente faz a seleção tanto na parte de criadores elite como também nos multiplicadores. Também nos comerciais a gente pode ter alguma oportunidade de fazer uma certa seleção desses animais. E aí o que a gente vê realidade nossa? Os rebanhos de seleção são isolados, então o rebanho núcleo, a gente tem um certo estrangulamento no rebanho multiplicador e depois a gente vem e aumenta no rebanho comercial. Por quê? Principalmente elevados preços dos animais, os objetivos de seleção não são convergentes, os sistemas de produção são muito diferentes, então na hora de fazer a seleção, é aquilo que a gente fala isso desde lá dos suínos, das aves, dos bovinos de leite e bovino de corte. Tem que fazer seleção com todo mundo que tem um sistema de produção muito parecido. Se for diferente, a resposta vai ser diferente. Faltam notações zootécnicas, faltam notações de parentesco, as pessoas não têm esse cuidado, isso é extremamente importante, causa um impacto muito grande, principalmente no sistema de produção em relação aos lucros. E os custos não aumentam tanto quando a gente tem esses aumentos, né, dessas anotações. É algo simples de ser feito. Então, o que tem que ser feito é um planejamento de um sistema de produção bem feito. Então, a avaliação genética, predizer a capacidade de transmissão de um reprodutor ou matriz. Os animais são avaliados a partir de registros dos seus parentes e deles também, né? Então, definir o objetivo de seleção, mensurar as características relacionadas ao seu objetivo, registro de pedigree dos animais, identificar os fatores não genéticos que afetam o desempenho e podem influenciar as avaliações. Então, lá quando a gente vai fazer o método de BLUP, que a gente vai ter na nossa aula prática, a gente tem que incluir esses fatores não genéticos. Ou seja, estação de nascimento, ano de nascimento. Se quiser comparar fazendas, também colocar a fazenda, nível tecnológico. Se é, às vezes, um sistema intensivo, ou semi-intensivo, ou extensivo, a gente tem que colocar que são esses ambientes, né, esses fatores não genéticos que podem sim afetar esses animais, a resposta desses animais. E aí no final o que a gente vai ter
na hora de calcular, né, junto no nosso sistema, lá no nosso programa, o diferencial de seleção. Então, lembrando que esse diferencial de seleção é a escolha de alguns indivíduos, dentro dos muitos disponíveis, né, a nossa seleção, e aí a gente calcula o diferencial de seleção como sendo a diferença entre o valor médio de indivíduos selecionados, ou seja, esses indivíduos que vão ser selecionados dentro de uma população, e aí quando a gente pega a média desses indivíduos menos a média da população que a gente tirou eles, a gente vai ter o nosso diferencial de seleção. E aí, no final, a gente vai utilizar esse diferencial de seleção para poder calcular o nosso ganho genético. Então, o nosso ganho genético ele é diretamente proporcional a diferencial de seleção e a nossa herdabilidade das características. Então, aonde a gente tira essas herdabilidades das características? Por exemplo, peso ao nascer de santenês, área de olho de lombo de merino, a gente tira de vários trabalhos. Então, a gente pode fazer, sim, uma revisão de literatura e ver das características quem são os autores e também as herdabilidades que eles encontraram. Então, peso ao nascer, herdabilidade desses estudos aqui, 48, peso desmama, vai de 0 até 46, conformação, precocidade, musculatura. Então, a herdabilidade já tem muito sendo estudado isso na literatura. E aí a gente multiplica a intensidade, o diferencial de seleção com a herdabilidade, a gente vai calcular o nosso ganho genético. Então, quanto maior a herdabilidade, maior o nosso ganho. Maior a diferencial de seleção, maior o nosso ganho. Então, o valor genético do indivíduo, como é que a gente calcula? Peguei um exemplozinho. Se a média do peso vivo de um grupo de animais é 30 quilos, eu escolho animais, ou um certo animal, não tem problema, eu posso fazer a seleção de 1, 2, 3, alguma amostra daquela população, a média de 40, sendo a herdabilidade da característica de 0,30. Então, o valor genético é a média da população, mais a herdabilidade, multiplicado pelo nosso diferencial de seleção, né? E aí, no final, o valor genético daquele indivíduo vai ser de 33 quilos. Então, eu espero que os filhos desses animais, né, ou desse animal, ele tenha, em média, a mais 3 quilos do que a população daqueles que foram selecionados. Então, o que a gente vai ter lá na nossa DEP, né, a gente divide isso aqui por 2. Então, se vier pelo pai ou se vier pela mãe, a gente tem que dividir por 2, porque a gente só vai contribuir, né, aquele indivíduo só contribui com metade do seu valor genético para o seu filho, né? Então, o filho é formado por metade do pai e metade da mãe. Então, como resultado das nossas avaliações genéticas, né, isso a gente vai fazer por meio daquelas metodologias que a gente viu lá na primeira disciplina e também as metodologias que a gente vai ver nas aulas práticas, a gente vai ter a diferença esperada para o progênio, que é a contribuição esperada para a sua progênie. Também vamos calcular a acurácia, ou seja, indica o grau de confiabilidade, que depende do número de informações controladas, por exemplo, vários carneiros com o mesmo grau de sangue, ou comparações, ou qualidade da carcaça, a gente tem que fazer comparações mais diretas. Então, isso aqui é do mesmo grupo contemporâneo, né, que são aqueles efeitos fixos. Então, você me desculpa, isso aqui, esse GC é grupo contemporâneo. Então, todo mundo que está sendo afetado pelos mesmos efeitos ambientais, né, são aqueles que não são genéticos. Também buscar os dados completos de pedigree, isso vai afetar, né, essa acurácia e também a confiabilidade das informações. Quanto mais confiável, com maior precisão, a gente vai ter uma menor variação, que vai ter, por consequência, também uma melhor acurácia. Então, aqui só um exemplo, peguei em relação ao touro. Então, a gente tem o touro 1, touro 2, aqui era para ter um touro 3, vocês vão ter acesso lá depois da aula, né? Não sei por que ele cortou aqui. Então, a gente vai ter lá, aqui é muito comum isso em touros, né? Então, o DEP aos 210 dias, que é o peso a 210 dias, a gente pode ter, dependendo, olha, se eu tenho uma acurácia menor, por mais que eu tenha o mesmo DEP, a tendência é que o preço da dose de sêmen seja menor. Por quê? Porque a acurácia desse daqui, ela é muito maior, ou seja, é muito mais confiável que ele vai atingir esse peso. Mas também não quer dizer que esse animal aqui, que tem uma acurácia menor, ele é pior. Ele só tem uma acurácia menor. Então, por isso, como preço de mercado, a tendência é que a dose dele também seja menor. E no T3 acontece a mesma coisa. Por quê? Porque isso é definido pelo risco que a gente tem de acordo com a acurácia, né, que a gente vai ter.
Então aqui é só um exemplo. Então, dependendo do animal, tem o número de filhos, número de rebanhos, isso tudo. A gente vai ter, é claro que aqui é o exemplo de bovinos, mas a gente pode fazer a mesma coisa com suínos, com aves, com bovinos, com caprinos. É porque bovinos está mais organizado e mais estruturado. Então a gente tem a genealogia do animal e aqui essa PTA que a gente pode interpretar como sendo a DEP, né, que é a diferença esperada para o progênio. A gente vai ter, por exemplo, aqui para leite, para gordura do leite, para proteína do leite, para sólidos totais do leite, e aqui a confiabilidade de cada um deles, ou seja, a acurácia dessas medidas. Então, também é muito importante as anotações, principalmente do crescimento desses animais. Para quê? Para que a gente tenha uma medida de crescimento, a gente possa predizer a idade de abate. Então, a gente vai vendo o animal desde o seu nascimento até o seu abate, a gente vai sempre tentando predizer qual vai ser a idade que ele vai atingir aquele peso. Então, a gente vai através de curva de crescimento, a gente vai ter uma aula de curva de crescimento, a gente vai conseguir predizer o peso desses animais, para que assim eu consiga atingir o peso com a maior eficiência de ganho diário. Então, lembram lá dos caprinos de número de gramas por dia, aqui eu tenho uma taxa de crescimento, aqui eu tenho peso por dia. Então, por meio de uma curva de crescimento, eu consigo achar o dia que teve a maior eficiência de ganho. Por exemplo, aqui em ovinos eu vou ter 42 dias, e aí essa data, a partir dela, eu vou cair minha eficiência. Então, sinal que eu vou ver o grau de acabamento, mas eu não posso utilizar os animais aqui na frente, lá os 168, 180 dias, porque senão esses animais têm uma eficiência muito baixa, eles vão acumular muita gordura na carcaça, e aí eu vou ter uma carcaça com muita gordura, vai ter muito dinheiro gasto e a eficiência não vai ser boa. Então eu vou ter que balancear o peso vivo dos animais com a eficiência de ganho, para aí sim eu encontrar a idade ideal de abate desses animais. Então com as curvas de crescimento a gente consegue achar isso. Então eu calculo a curva e a primeira derivada da curva eu vou ter essa outra curva aqui, que é a taxa de ganho diário. Outra coisa é cuidado com a endogamia, que tem vários estudos, que quando a gente aumenta a endogamia, por exemplo aqui no 0, até uma endogamia maior, aqui 0,59, 0,60, depende da endogamia, a gente vai ter um crescimento inferior desses animais. Então tem que tomar muito cuidado com o aumento da endogamia, porque isso vai ter consequências na produção desses animais. Então algumas estratégias, aqui é só usando para poder ter como estratégia, só para poder ficar, né, na cabeça de vocês, que a gente pode utilizar, por exemplo, o Santinês com o Texel e o DeFrance, e aí no F1, filho deles, de um dos dois, a gente pode botar o Santinês de volta. Então, para quê? Porque o Santinês ele tem uma adaptação melhor no Brasil e essas duas raças têm uma melhor precocidade e qualidade de carcaça. Então, juntando essa rusticidade com qualidade de carcaça, animais mais precoces, a gente pode ter um F1 com o melhor deles, né, a complementariedade deles, e depois a gente volta para o Santinês, para a gente não perder também a rusticidade desses animais. Podemos pegar o Santinês com Lacaune, Bergamasca, e depois cruzar o filho deles com o Dorper. A mesma coisa com o Frisan, e depois cruzar com o Dorper. Então isso é muito comum, essas estratégias que vocês vão ver, que é o cruzamento, o acasalamento de raças naturalizadas com raças exóticas. Por exemplo, o leite, a gente pode fazer aquele cruzamento terminal, né? Buscar uma qualidade materna, uma boa habilidade materna nesses animais, junto com a rusticidade desses animais, e depois juntar com qualidade de carcaça. Então, também é uma estratégia. Raças naturalizadas com raças exóticas, também, por exemplo, usar os animais que são muito bem adaptados, que não tem uma boa qualidade, uma boa produtividade, e juntar com um outro que tem boa produtividade, e depois voltar com o que está no meio termo nas raças de rusticidade. Então, também podemos utilizar isso como estratégia. Então, por exemplo, aqui eu fiz só uma simulação, a gente não fez isso nos outros, mas eu fiz uma simulação em ovinos. Às vezes o produtor fala que pegar animais mais pesados, terminar animais mais pesados, isso vai causar um aumento do custo e ele não vai ver um lucro sobre isso. Então aqui eu peguei um exemplo de número de animais. Então, por exemplo, são 100 animais. Num sistema que eu vou ter como idade, peso ao abate de 33 kg e peso ao abate de 30 kg. O consumo diário, obviamente,
o consumo vai ser maior no de 33, custo da ração vai ser maior no de 33, custo diário também vai ser maior, custo mensal, custo aos 120 dias, e também imagine aqui que eu vou ter um peso ao abate, um custo, valor recebido ao abate em torno de R$12 por quilo de peso vivo. Então vamos pegar aqui e ver a receita sobre isso, né? Então, como venda do animal, eu vou ter aqui, buscando a multiplicação do peso pela carcaça, em um animal eu vou ter R$396, aqui 360. Venda, claro, agora jogando para os 100, eu vou ter 39.600, 36.000. Custo do abate, então aqui vai ter em torno de 3.240, né, até levar os 100, esse custo aqui, né, multiplicar pelos 100. A hora que eu vou ter o meu lucro bruto, porque eu também não estou levando em consideração os outros recebíveis, né, e todos os outros custos, eu vou ter aqui em torno de R$36.000 e aqui em torno de 33.000, 33.900. Então a diferença com de 120 dias, que isso aqui é produção em 120 dias, eu vou ter R$2.400, só com 3 quilos por cada animal. E a diferença anual a gente tem muito mais do que isso, né? Que a gente pode ter em torno de 3 lotes por ano. Eu vou ter aqui em torno de 7.300 animais, simplesmente porque eu aumentei 3 quilos por cada animal num rebanho de 100 animais, que não é um rebanho muito grande. Então vocês podem ver que a cada 3 quilos que eu aumento aqui, eu vou ter esse aumento de 7.300, e também a cada múltiplo de R$100, de 100 animais, eu vou ter aumento de R$7.300. Então aqui eu botei só uma simulação básica para vocês entenderem o impacto do melhoramento, simplesmente porque a gente buscou os animais com um pouco mais de peso ao abate do que esses aqui de 30. Então, simplesmente porque a gente selecionou animais mais pesados, eu vou ter um aumento de impacto aqui de R$7.300. Então, claro, isso aqui é só um exemplo, foi um cenário da época que eu utilizei para poder fazer. Bom, muito obrigado, e é claro, gente, sempre antes de tomar a decisão de fazer um certo melhoramento, pense nas consequências, né? A gente não pode pensar em melhorar só a carcaça e esquecer de prolificidade ou rusticidade, porque no final as consequências podem não ser muito legais.